Olá, amigos. Meu nome é Marcelo Shoa e nós estamos aqui hoje para conversarmos para o Grupo Espírita André Luiz, a quem a gente já aproveita para agradecer o carinhoso convite na pessoa da nossa querida Aninha Ana Spranger e da nossa amiga Potira, que faz todo o trabalho de intermediação, a parte técnica para a execução dessa live. Nosso agradecimento, nosso carinho, a nossa sincera reverência a essa instituição que no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, agora vem espargindo luzes na forma do conteúdo doutrinário que nos ilumina a todos. Para nós iniciarmos as reflexões da noite de hoje, nós vamos nos servir desse opúsculo. Olha, é um livro muito conhecido da maioria de nós, Vida Feliz. Essa aqui é uma edição especial, uma capa, né, fabricada pela editora Leal, ali, caprichadíssima. A mensagem de número 29, onde a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, pela pena assertiva, augusta e segura do médium baiano Divaldo Pereira Franco, ela, então, a autora espiritual, vai nos dizer assim: exercita a gentileza e a gratidão para com todas as pessoas, especialmente os idosos. A velhice é fase inexorável que alcançarás, caso a morte não te arrebate o corpo antes. Nesse período difícil, as forças diminuem, os órgãos se debilitam, as lembranças se apagam e a dependência física, emocional e afetiva se faz imperiosa. Pode parecer cansativa a presença do idoso. Ele, porém, é rico de experiência e te pode brindar, mas carente dos recursos que lhe podes oferecer. Vamos orar. Querido amigo maior, Mestre Jesus, aqui estamos nós, Senhor, buscando através dos teus ensinamentos, das tuas exortações, encontrar elementos de reflexão para a nossa melhora íntima. Reflexão essa, aonde, a propósito das agruras do mundo, da movimentação e da balbúrdia, possamos fazer aquele silêncio interior, a fim de que, refletindo e tomando agora os teus ensinamentos, o teu verbo, como elementos de reflexão, possamos, fazendo o silêncio necessário, espargir a luz que existe em nós. Dá-nos, Senhor, forças para suportarmos não ao mundo, mas sim a nós mesmos. E se podemos pedir algo de nós, te solicitamos que tu permaneças ainda com todos nós, hoje, agora e sempre. Bom, nós estamos aqui empolgadíssimos para trabalharmos um volume importantíssimo de reflexões. A gente deixou o material aqui preparado, olha, está aqui do nosso lado. Trata-se nada mais, nada menos desse item piedade filial que está inscrita no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o próprio Cristo de Deus produz uma exortação no Evangelho que vai corroborada com o Decálogo, que nos pede a todos para que honremos o nosso Pai e a nossa Mãe, para que efetivamente, assim como uma árvore, né, busquemos o fortalecimento das nossas origens, né? Então, assim como um grande arbusto, ele se mantém no solo fortificando as suas nascentes, isto é, as suas origens, a sua raiz aí representando essa base, esse alicerce. E poderíamos, já de primeiro momento, estabelecer a ideia de que os nossos pais formam as nossas raízes, são as nossas origens. E são essas as origens, se quisermos ter o caule robusto da edificação das nossas proposições diante do mundo, isto é, as nossas realizações aqui metaforicamente representadas por um caule, se quisermos que elas estejam
essas realizações fortificadas deveremos, na verdade, consolidar nas bases, na raiz das nossas possibilidades e, portanto, na exortação do Evangelho e também do Velho Testamento, no nosso pai e na nossa mãe. E aqui, especificamente, depois que a gente vai encontrar no livro de Êxodo, na verdade, no Decálogo, isto é, nos 10 Mandamentos, é um dos 5 livros que compõem a Torá, né, o livro judeu, e é importante que se diga que Jesus também foi judeu, né? Então, a gente vai retirar daqui, depois que o próprio Jesus, nas anotações de Marcos, de Lucas e de Mateus, falam sobre a necessidade de honrarmos nosso pai e a nossa mãe, no Decálogo encontraremos o seguinte mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Mais adiante, no item 4, a gente já vai entender um pouco dessa conexão, o que a honra aos pais tem em relação com essa terra que efetivamente a divindade, através do Decálogo, vai nos prometer. Mas, de primeiro momento, a gente gostaria de examinar exatamente esse item, né? O item da piedade filial. É importante a gente observar, nós separamos aqui alguns trechos, né, do Evangelho, e neles a gente vai encontrar logo de cara essa questão da palavra piedade. Aqui a piedade ela pode ser compreendida, entendida como uma certa compaixão, uma comiseração para com os outros. Nesse caso, sendo a piedade filial, essa compaixão e essa comiseração ela vai aplicada ao pai e à mãe. Então é disso que trata o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos mostrará aqui nos itens seguintes todo o volume de reflexões sobre a piedade filial, essa comiseração, essa compaixão que nós deveremos exercer, e a palavra é bem essa mesmo, deveremos, porque afinal de contas é um mandamento, e a gente já vai falar sobre isso, para com os nossos pais. De cara, no item 3, ele evoca exatamente esse preceito, esse mandamento, ou seja, aqui não há exatamente um pedido facultativo. A ideia do mandamento, a ideia das leis, a gente sempre gosta de lembrar isso. As leis de Deus, em filosofia do direito, a gente aprende que as leis são positivadas. O que é que significa isso? Elas são impostas. A ideia do positivo não é joinha, né? A ideia do positivo é que elas são positivadas, elas são impostas. São elementos coercitivos, vamos dizer assim, que a gente deve cumprir. Regras de acentuação. Toda paroxítona terminada em LNRX leva acento. Por isso que tórax tem acento. Entretanto, a palavra xerox não tem acento. Por quê? Porque é uma exceção. Então, é uma regra. As regras possuem exceção, mas as leis não, sobretudo as leis de Deus. Então, quando nós observamos as leis de Deus, elas combinam com essa ideia de mandamento, porque são elementos coercitivos, são elementos mandatórios. Não nos é facultado respeitar ou não as leis de Deus. Quando nós as transgredimos, nós cometemos uma falta, um decesso. E os mecanismos que a própria divindade estabelece por sobre as suas leis traz-nos-á aquele revés, que em doutrina espírita a gente costuma chamar de expiação, muito bem classificada pela incitação que Allan Kardec faz na questão de número 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? E não é que a gente sofra. O objetivo da encarnação é fazer com que cheguemos à perfeição. E eles estabelecem uma tríade de perspectivas. A primeira delas são as provas, e a prova é a ideia de provar, né? De você sentir o sabor. Existem alimentos que são amargos, outros que são doces. A ideia da prova está ligada justamente à capacidade da criatura humana de experimentar fatos e situações, a fim de que ela amplie o cardápio de suas próprias percepções. Em alguns casos, se a gente prova um alimento, por exemplo, né, e aquele alimento a gente, na hora que prova, gosta muito e come demais, nós temos o resultado daquilo como alguém que se empanturra de feijoada e depois vai ter a consequência da indigestão. Isso seriam as consequências mapeadas na própria questão 132 como sendo a expiação. O resultado, o revés da contrariedade
para com os mandamentos divinos. E claro, a vida não é feita só de provas e de expiações. Nós, para verticalizarmos-nos em direção a Deus, precisamos estabelecer a horizontalidade das relações humanas. E é aqui que entra o aspecto familiar. A vida em família é justamente a horizontalidade das relações humanas. A gente aprende na célula primeira do organismo social complexo todo o ecossistema necessário para que a gente, na vida em sociedade, consiga se movimentar de maneira mais assertiva, de maneira mais educada, ainda que cercados, em muitos casos, de um certo verniz social, mas a plasticidade da movimentação educativa, ela tem a sua psicogênese no ambiente doméstico, e ela se inicia, ela se inaugura no respeito que nós, quando iniciamos a nossa trajetória de vida, ao reencarnarmos, nos deparamos com almas que cuidam de nós. Essas almas estão aqui classificadas como sendo os nossos pais, e minimamente devemos ter respeito. E ele começa falando justamente desse mandamento, desse elemento coercitivo, essa lei que não nos é facultado, né, decidir ou não. A liberdade de arbitrar. Não vou respeitar o meu pai e a minha mãe. Certamente estaremos transgredindo as leis de Deus que foram muito positivamente colocadas no Decálogo, no livro de Êxodo, lá no capítulo 20, versículo 12, especificamente onde a gente vai encontrar a honra ao pai e à mãe. E aqui é bem interessante porque o Evangelho vai trazer para a gente que esse honrar a vosso pai e a vossa mãe, ele se apresenta para nós como uma espécie de corolário. E essa palavra, ela é bem interessante, porque um corolário pode ser uma proposição, ou resultado de um pensamento, né, uma proposição resultante de uma verdade do ponto de vista filosófico. Mas aqui a gente também pode tirar um outro significado para essa palavra, né, corolário. Ela pode significar também uma coroa de folhas de ouro, né? Os romanos tinham essa prática, né, a Roma antiga era oferecida essa espécie de coroa de flores, né, de ouro, aos grandes atores, ou a alguém que se mostrasse notabilizado, necessitasse do povo, né, romano, dentro de uma determinada celebração, um talento artístico, alguém que fosse reverenciado. Então aqui, vejam que interessante, que metáfora brilhante aqui que já se estabelece, né? Esse corolário da lei geral de caridade, de amor ao próximo. Então vejam que o Evangelho é bem sofisticado, ele já começa estabelecendo a honra ao pai e à mãe a uma espécie de caridade geral para com o próximo, estabelece essa conexão. E aqui o termo honra, começa explicando o Evangelho, ela deve ser encarada, né, como, na verdade, uma piedade filial. É o que, inclusive, dá origem ao tema do Evangelho, né? Honrar o pai e a mãe é, na verdade, possuir por eles piedade. Essa piedade filial de que trata o Evangelho, ela tem uma relação direta com a honra. E o Evangelho continua, olha, ao amor se devem juntar o respeito e as atenções. Olha que interessante. A submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação. E ele coloca um conjunto de comportamentos que nós deveremos ter para com o nosso pai e a nossa mãe. Aqui é bem interessante porque, se a gente observar esse desdobramento do item, não faz muito sentido a gente, por exemplo, assistir uma pessoa na rua que está morrendo de frio e ao nosso pai e à nossa mãe a gente relegar o mínimo necessário, né? Às vezes é o mínimo de atenção. E nos dias de hoje, né, sobretudo nos instantes da pandemia, onde a gente grava aqui, transmite, exibe esse vídeo, né, nós aprendemos uma diferença fundamental entre distância e ausência. Nós podemos estar distantes fisicamente uns dos outros, mas nos reinventamos usando mecanismos, instrumentos como esse que você está usando agora
para nos assistir. Então, a gente pode fazer uma chamada de vídeo. Hoje existem alguns aplicativos que permitem fazer 2, 3, 4 chamadas de vídeo, né? Ou seja, colocarmos, além de nós mesmos, mais 3 pessoas junto conosco ao mesmo tempo numa chamada de vídeo. E se ligarmos para 3 ambientes familiares distintos, poderemos ficar agregadinhos ali, né, de maneira que a câmera consiga capturar a imagem de 2, 3. Se cada uma dessas pessoas nessa chamada conectar 2, 3, a gente está falando aí de no mínimo mais de 10 pessoas simultaneamente se ouvindo e se vendo. Aquilo que engenharia computacional de redes a gente pode chamar de multiplexação, né? A transmissão simultânea de mais de um plexo, de mais de um sinal. Existem vários tipos de multiplexação. Então, hoje a gente pode multiplexar as nossas possibilidades. Logo, estar distante é diferente de estar ausente. O Evangelho trabalha isso, né? Quando ele faz essa conexão entre o amor e o respeito, entre as atenções, entre a condescendência, uma espécie de submissão que os filhos devem render em relação aos pais. E tudo isso é um volume de obrigações, ou seja, o filho, quando age assim, ou a filha, não entrega para a consciência cósmica nada diferente do que a sua obrigação. Vejam, por isso que a gente iniciou comentando que são leis. E elas, por serem positivadas, isto é, por serem impostas, né? A reencarnação, por exemplo, é uma lei. Não nos é facultado exatamente decidir se a gente deve ou não reencarnar. Muitos de nós, quando protelamos a nossa reencarnação, acabamos mergulhando na carne de volta, né, pelo impositivo das leis, porque a reencarnação é uma lei de Deus, com L maiúsculas. Então, a honra ao pai e à mãe, igualmente, é uma lei. E ele vai continuar, né? Quando ele vai dizer que honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-lo, é também assisti-los na necessidade, porque essa necessidade aqui de que fala o Evangelho é bem interessante a gente observar que às vezes a gente pode transformar isso da seguinte maneira: não, você ficar lá e eu cá. Me diz o que é que você precisa e eu então codifico a minha relação de amor. O que é que significa isso? Eu dou coisas, eu dou dinheiro, eu envio coisas. E aqui o Evangelho pede, suscita, né, que a gente extrapole nessas reflexões exatamente esses mecanismos. Então ele fala desse rigor da necessidade da honra e estabelece a honra como sendo a piedade filial, porque se Jesus nos convida à caridade, o Evangelho vai nos dizer, a gente extrapola isso em relação aos nossos pais, né? Então é claro que há aqui uma obviedade no sentido do tratamento caridoso para com os nossos pais. Então a gente não faz nada demais do ponto de vista da legislação divina quando a gente busca esse amor, esse respeito, essa honra aos nossos pais, assistindo-os nas suas necessidades. Eu lembro bastante, aí no Rio de Janeiro, na época da USERJ, né, União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, eu frequentava, à época, era garotote, uma casa espírita no Rio de Janeiro, chama-se Centro Espírita Luz e Caridade. Fica na Rua General Olímpio, número 607, em Santa Cruz, na Zona Oeste, no Rio de Janeiro. Lá, de quando em vez, Emil Dario Frambach, que era o terceiro vice-presidente dessa USERJ, ia ao Luz e Caridade, a instituição que morejávamos, fazer palestras. Ele tinha um vozeirão, era um homem alto, e era uma criatura brilhante e muito afável. E ele, nas suas palestras, de quando em vez, sempre repetia: aquele que mais tem é sempre o que menos possui. O que é que significa isso? Se você possui mais esclarecimento, você é aquela pessoa que deve se calar diante de uma dificuldade. É aquela que deve
pôr luzes numa determinada situação, numa encrenca familiar. Então você menos possui. Você é que tem o menor direito de se rebelar, porque possui mais esclarecimento. Se você possui mais conhecimento doutrinário e entende a importância do teu pai e da tua mãe sobre a tua vida, ainda que a tua relação paterna, ou relação materna, relação filial, como filho, como filha, não seja exatamente a melhor relação, mas se você entendeu no Evangelho que o respeito, a honra, são as grandes máximas expedidas no Decálogo, em Êxodo, e depois corroboradas por Jesus, por mais de um dos evangelistas nessas anotações, se você entendeu isso, e é claro, o entendimento é uma relação cognitiva, ela não está no coração, há a necessidade do exercício. E à exceção dos elétrons que pulam de uma eletrosfera para outra, na natureza nada dá saltos. Ou seja, se você possui uma encrenca com um familiar teu, sobretudo com o pai e com a mãe, aquele é um mecanismo de reajustamento. Se você entendeu isso, a abstração feita a dificuldade dessa execução, você é o que menos possui. Você é o que menos pode se rebelar, porque possui mais informação, possui mais discernimento. Então é uma necessidade a assistência aos pais, e o Evangelho coloca isso de uma forma brilhante. Agora, aqui, ele vai trabalhar com a gente elementos de ação. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles, quer dizer, os filhos, de nada se privam, atirando-os aos cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Isso daqui, gente, é uma reflexão para semanas, tá certo? Porque às vezes a gente acha que ajuda as pessoas, sobretudo aqui no caso em tela, né? A reflexão são os nossos familiares, os nossos pais, né? E a gente acha que está dando o mínimo suficiente, ou seja, para nós tudo, para eles é simplesmente o que sobrar, né? Dentro dessa visão aí de sobra, né? Porque o Evangelho aqui, um pouquinho mais anteriormente, ele vai colocar para nós, olha só que interessante isso aqui, olha, ele vai dizer para nós o seguinte: esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe. Então não é só a pessoa que efetivamente nessa encarnação é o seu pai biológico ou a sua mãe biológica. Às vezes você foi educado, criado por um tio, por uma tia. Tem aquele filme da Marvel, né, do Homem-Aranha, o Peter Parker, né? Parker, ele foi educado pelo tio dele, pelos tios. Ele não foi educado pelos pais. A tia dele fez às vezes da mãe. E o tio que deixou para ele, né, o ensinamento de moralidade que ficava ecoando no psiquismo do Homem-Aranha: grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Então, vejam, a importância daqueles que nos educam. Seria de bom alvitre darmos o mínimo necessário a essas pessoas? Então, para nós, a gente escolhe a melhor posição da casa e a gente deixa ali o pai e a mãe dormindo no sofá, escolhe de preferência aquele cômodo que seja no fundo da casa, um quarto de empregada, porque ainda tem um pouco disso nas construções, né? Aquele quarto de empregada. Então a gente escolhe aquela situação porque, afinal de contas, é idoso, é idosa. Às vezes a pessoa, o idoso, urina na cama, então fica aquele cheiro de urina e a gente acha que aquilo é constrangedor, então a gente deixa a pessoa no canto. Aqui é um elemento de reflexão muito grande, porque o Evangelho pede para que tenhamos honra. E cita a honra, não são palavras nossas, está no Evangelho, como sendo essa piedade filial, essa comiseração, essa compaixão. Afinal de contas, foi quem te educou, foi quem te criou. Mamãe sempre conta para mim as dores de ouvido terríveis que eu tive quando eu era criança, né? As otites. Meu filho Rafael também teve um pouco disso. As crianças, nós, quando crianças,
já demos muita dor de cabeça para os nossos pais, as noites indormidas, né? O aleitamento materno exclusivo. Eu me lembro bastante de minha irmã Denise, o primeiro filho, meu sobrinho Jean, e as dores que ela sentia quando o menino puxava no mamilo para tentar fazer a sucção, para tentar tirar dali o leite. Ela fechava os olhos e a lágrima escorrendo no rosto, até que então ela construiu uma habitualidade, porque entendia, claro, né, a importância fundamental do aleitamento materno para o bebê. Esse prazo até extrapola dos 6 meses de aleitamento materno exclusivo. Mas o ponto aqui, por uma coisa ou por outra, é que ela venceu, ela resistiu àquela tentação de dar uma madeirinha, né? E transformou aquilo no ato de carinho. Mas aquilo não foi como a gente vê num filme hollywoodiano, então numa propaganda de margarina, uma coisa tranquila. Então as relações familiares, elas trazem dor na relação, mas elas têm um objetivo que não é o de causar dor, é o de proporcionar à alma um ecossistema moral para que ela própria se aprimore. Então, quando a gente se afasta de um familiar, nós estamos negando a nós mesmos a possibilidade de adquirir essa musculatura emocional. E como as proposições de Deus não são regras, como em língua portuguesa, são leis, pelo impositivo das leis, nós voltaremos junto com ele ou com ela, ou seremos aqueles que estaremos empurrando uma cadeira de rodas, ou seremos aqueles na cadeira de rodas e alguém a quem detestávamos no passado, agora nos empurrando e cuidando de nós. O banho de leito, né? Todo aquele volume de coisas que a sociedade não aplaude, que a gente não faz live, mas são as dificuldades intrínsecas da alma que vão nos burilando por dentro. É disso que trata o Evangelho, né? Ter-lhes-á a mãe vendido leite quando os amamentava? Quer dizer, os nossos pais fizeram contabilidade das benesses que nos forneceram, são reflexões, né? Então, agora, o Evangelho continua aqui, né? Vou pegar o pedacinho, olha. Contou porventura suas vigílias, quando eles somos nós, né, os filhos, né, estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam, ou seja, a movimentação que os nossos pais fizeram para nos manter vivos, por mais você que esteja nos assistindo, eventualmente deteste o seu pai ou a sua mãe. Ele lhe pôs no mundo, ela lhe deu à luz a possibilidade bendita da reencarnação. Isso por si só já é um mecanismo de honra. E essa honra é uma piedade. Claro, são gradações. Assim como Platão, quando trabalhava, né, a ideia da teoria do conhecimento, que ele vai estabelecendo gradações de percepções psíquicas, nós temos aqui gradações de honra até atingirmos esse amor. Devem-se-lhes também, na medida de que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis. Aquilo é um pouco do que a gente comentou, né? Justamente essa relação entre ausência e distância, né? Que a gente aprendeu a viver isso hoje, né? O cuidado que a gente deve ter com um parente nosso, com um amigo, com um familiar, com o pai, com a mãe, a gente liga, pergunta como está, faz uma chamada de vídeo. Se você não é muito familiarizado com recurso eletroeletrônico, pede alguém na sua casa, olha, eu estou querendo falar aqui com a minha mãe, como é que eu faço para fazer uma chamada de vídeo? Faz do outro lado, no início vai ser talvez um pouquinho complicado, mas vai valer a pena, você vai ver o rostinho daquela pessoa, aquela pessoa vai ver o seu rostinho, o artefato é multiplexado. O que é que significa isso? Você vai ver e ouvir ao mesmo tempo, você vai trocar as suas impressões com ela, e ela ou ele igualmente com você, mostrando que ausência nada tem a ver com distância. Então é bem interessante. Esses são os nada supérfluos. Às vezes uma atitude nossa, que do ponto de vista da nossa movimentação, ela é bem simples, bem inócua no nosso modo de ver, mas para o outro representa muito. Um telefonema para alguém que você sabe que pegou Covid, como será que está aquela pessoa? É o mínimo necessário, né? Hoje, em engenharia de software, existe um conceito que a gente chama de MVP, né? É o Minimal Value
product, é o que você minimamente pode encontrar de valor agregado para aquele produto que você está desenvolvendo. Então, a gente usa aquela metáfora, né? A pessoa está morrendo de fome e você quer construir uma rede de hambúrguer, né? Vá lá Deus, tem gente que não gosta de hambúrguer, mas você está construindo uma rede, um restaurante inteiro, e o outro só quer um prato de comida. Então, de um modo geral, não precisa sofisticar muito o processo, é o mínimo. Às vezes a gente entrega o mínimo para alguém. Joana de Ângeles vai nos dizer, a gente leu ela agora aqui no início, né? Quando a criatura humana dá tudo que tem, ela faz o máximo que pode. Então, se você dá genuinamente a tua possibilidade, ainda que parca a olhos vistos, aquilo pode representar para o outro muita coisa, acalentar corações. E é disso que aqui o Evangelho trata, quando fala assim desses nada supérfluos, né? Porque, afinal de contas, é realmente um nada supérfluo, né? Para aquela pessoa é, é, é muito, e para a gente pode não ser nada. Então, busquemos na perspectiva do outro. Agora, aqui ele vai dizer, né? Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Isso aqui são as encrencas familiares que o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz. Sempre que a gente comenta sobre esse assunto, eu me lembro de um episódio que para mim foi bastante marcante na faculdade. Eu estudei em Campo Grande, aí no Rio de Janeiro, e um colega de turma, né, de faculdade, ele namorava e depois noivou, foram 5 anos de curso superior, então deu tempo para fazer bastante coisa. Eles namoravam e depois ficaram noivos, né? Ela fazia educação física, já era a segunda formação, era bancária, e ele fazia a primeira faculdade, né? Ela era um pouco mais velha que o rapaz, inclusive. E comentavam, né? A gente conversava juntos no intervalo no campus, e ela dividiu, sabia que eu era espírita, dividiu uma problemática com o pai. Não conversava, não falava com o pai há muitos anos, muitos. Tinha uma encrenca lá do passado que não vem ao caso, e ela se reservou o direito de não dirigir a palavra ao próprio pai por mais de uma década. Morando ambos na mesma casa. E a gente sempre conversava, eu falava, né, dessa necessidade, e também entendia a dor. Ela trazia algumas questões complexas do relacionamento dele, né, como dentro de uma visão assim patriarcal, a postura dele, não exatamente como homem, mas como pai, como ser humano, os valores de dignidade que eventualmente ele poderia melhormente ter entregue dentro da relação familiar, e aquilo foi tisnando, né, foi minando o conteúdo emocional daquela menina, e ela então se reservou o direito de não falar mais com o pai. Num determinado dia dos pais, ela então ela entra na cozinha e ele está bebendo água, e claro, né, como de costume, eles não se falavam. E ela então olha, eu conheci o pai, né, era um homem zarrão, mais de 1,90 m, aqueles homens com a mão enorme, né, falam assim com aquela voz grave, impostada, que já dá medo já de início, assim, né? Então ela se posicionou, isso contando para mim depois, e depois de muitos anos ela tirou assim, o coração batia freneticamente, né? Ela então, numa emotividade que ela não sabe de onde tirou, ela chamou de pai. E claro, né, aquele homem enorme, depois de muitos anos sem ouvir a filha lhe dirigindo a voz, que dirá chamando pelo nome, né, pelo pai. E aí então ele olhou para a filha, olhou, e ele começou a chorar. As lágrimas, né, se transformaram em compotas, né, segurando ali aquele líquido precioso que, além de lubrificar os olhos, lavavam a alma. E ele não se aguentou, e eles então se abraçaram. Quando eles se abraçaram, a matriarca da família, portanto a mãe dessa jovem, entra na cozinha e é tomada de surpresa com aquela cena de beleza que levou muitos longos anos para se desfazer. Então, talvez seja esse o grande ponto alto no convite
do evangelho, porque a gente espera eventualmente soluções muito miraculosas do nosso próprio comportamento emocional. E cada um tem o seu tempo, cada rosa, ela efetivamente espalha as pétalas que inicialmente se davam na forma de um botão no seu tempo. Cada um de nós tem o seu tempo, mas aquele foi o tempo daquele casal, né? O casal aqui, a filha e o pai. E houve ali o restabelecimento da honra através de um movimento da piedade filial. A menina entendeu essa necessidade. Como aquele que mais tem é sempre o que menos possui, ela certamente buscou tirar, né, esconder o gigante da alma chamado orgulho, egoísmo, a doutrina do ego, do eu. Não há nada de errado com o ego. O ego exacerba a nossa personalidade. O que há de errado é com a doutrina do ego, o egoísmo. Primeiro eu, depois eu, por último eu. Se sobrar tempo, é que sou eu também. Isso é um problema. Isso é a doutrina do ego, é o egoísmo. Nós deveremos produzir o auto-amor, que é a capacitação do ego. A criatura que se plenifica de Deus, auto-amor, é equipar-se para dar melhor. Isso é a valorização do ego, que nada tem a ver com egoísmo. Nesse momento, a gente transforma, a tese não é minha, de Joana de Ângeles, o ego pelo self. Porque estamos transcendendo as possibilidades daquilo que projetamos com a persona, que é uma palavra que vem do grego, significa máscara. Então, a máscara não é a nossa face. Nós apresentamos para a sociedade algo que a sociedade, então, passa a nos reverenciar, mas por dentro, eventualmente, estamos doridos e por fora estamos maquiados e mostrando um esplendor que é uma fake. Hoje está muito na moda essa questão da fake news, né? É um comportamento fake, é uma fake news. Então aqui o evangelho ele continua, né? Quando ele vai falar assim: devem, pois, os filhos tomar como regra a conduta para com os seus pais, todos os preceitos que Jesus concerne ao próximo. Porque o primeiro lugar aonde a gente deve... Deixa eu continuar aqui, ó. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo. O que é que significa isso? O primeiro lugar aonde praticamos a caridade é dentro de casa. Se não amas ao que vedes, como amareis ao que não vedes? Quem é médium, por exemplo, hoje, no século XXI, nos instantes atuais, onde as autoridades sanitárias nos convidam ao afastamento social, muitas pessoas, aqueles de nós médios, meu Deus, o que eu faço agora? Porque eu não posso mais estar à mesa mediúnica, eu não posso mais transmitir a mensagem dos espíritos, né? Mas você é médium dentro de casa, porque você é intermediário ou porta-voz das vozes do além. Aqueles que estão o tempo inteiro nos circunvizinhando no ambiente doméstico, aqueles que estão conosco, apreciando o nosso comportamento, nos intuindo, fazendo com que abramos a boca da alma e pelos mecanismos da intuição. Allan Kardec seria uma outra live, né, só para a gente tratar desse assunto, mas Allan Kardec trabalha a intuição quando ele constrói no capítulo 16 da parte 2ª do Livro dos Médios, o quadro sinótico. Lá ele abre uma série de possibilidades medianímicas quando trabalha um tema que tem um título muito curioso, né? Quando observado assim num primeiro momento, pode fazer a gente escorregar numa casca de banana. O título do capítulo é Médiuns Especiais. E aqui entenda-se especial, não é porque é uma pessoa diferenciada, especial porque são as especialidades de mediunidade ou os tipos de mediunidade, que é exatamente aquilo que ele coloca no quadro sinótico do capítulo 16 do Livro dos Médiuns. E é lá que a gente vai encontrar o médium de intuição. Então, quando a gente ora, a gente abre a boca da alma e conversa com Deus. Nós estamos estabelecendo um mecanismo de intermediação entre a realidade
realidade objetiva do nosso ambiente familiar e o verbo, né, com a divindade, com o Pai, estamos funcionando como uma ponte, canalizando as messes de luz que vertem do alto, e assim como uma canaleta, uma calha, né, que recebe a água da chuva, que então vai efetivamente tramitando pelo seu duto, nós vamos escoando essas vibrações e canalizando-as, espargindo para o nosso ambiente doméstico. E tudo isso se faz através da oração pela possibilidade medianímica que cada um de nós possui. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, doutrinariamente falando, isso está bem escrito por Allan Kardec no capítulo 14, mais especificamente no seu item de número 159. Fica aí a dica, fica a leitura, né? A indicação de leitura. Dá uma olhadinha lá na definição de mediunidade e depois a gente volta a refletir sobre essas mesmas questões. Quem sabe numa próxima oportunidade juntos nós não conversemos sobre isso. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, o Evangelho nos faz um convite mais do que justo e do que genuíno, a necessidade que precisamos ter de primeiro exercitarmos as nossas atividades benfazejas no ambiente doméstico, dentro do próprio lar. E essa é uma observação augusta de Jesus, ela está muito bem descrita no Evangelho e ela deve ser, de maneira genuína, fabricada por nós nas nossas relações no cotidiano. O item 4, que é o último item aqui das nossas observações, ele vai resgatar agora essa relação conceitual com essa exortação. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim, isto é, com a finalidade de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Aqui é bem interessante, porque aqui a gente vai perceber uma conexão direta entre a necessidade de honra aos pais e uma espécie de recompensa. Qual é a recompensa? É o longo tempo na terra. Que terra é essa? A terra que o Senhor nosso Deus nos dará. Então existe aqui uma espécie de mecanismo, né? Os bancos chamam isso de relação de reciprocidade. Então eu faço bastante investimento naquele banco e o banco me dá como feedback lastro financeiro, me dá crédito. Então, ao mesmo tempo que eu dou ao banco, o banco dá para mim essa relação de reciprocidade. Claro, aqui em relação a Deus não é uma relação contábil. E a gente vai entender por que não é uma relação contábil. O Evangelho explica, né, isso para a gente, né? Porque Deus compensaria com a terra? Seria isso, né? Fica essa reflexão. Então vamos avançar aqui para a gente entender. Aqui o Evangelho vai nos dar uma explicação. Eles, né, quer dizer, o povo hebreu, né, nós, vamos dizer assim, né, nós não sabíamos a época da vida futura. Os intrincados e complexos mecanismos da reencarnação, nós não os possuíamos. Tanto assim o é que depois que Jesus, como segunda revelação, esteve presente entre nós, ele plotou como grande CIO do planeta Terra, 19 séculos à frente, a presença da doutrina espírita como sendo o consolador, o esclarecedor, né? Então, naquela época, eram muitos almas nobres, mas homens rudes de sua época. Então, não conhecíamos esses mecanismos sofisticados, vamos dizer assim, e complexos da reencarnação. Então, nós não conhecíamos a vida futura. Então, essa visão nossa não ia além das proposições da vida corpórea. Então, aqui há uma relação metafórica, que é o que se coloca mais embaixo aqui. Ó. A terra que Deus lhe dará é a terra da promissão. Olha que bacana isso, né? Objetivo de suas aspirações. Ou seja, era a terra do porvir, a terra do futuro. Aqui não é exatamente um pedaço de terra, ainda que muitos, literalmente, tenham percebido assim, mas essa era uma visão de meta, né? Uma visão do porvir, aquilo que se mostraria para nós mais à frente. Então, esse aqui foi, na verdade, o princípio basilar aí dessas questões, né? Agora, aqui a gente vai entender que essa terra prometida, né? Ela
Vejam só como está escrito. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo de suas aspirações. A terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Esse texto aqui. A terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Aqui tem um conceito, é o conceito da promissão, é o conceito do futuro, é o conceito daquilo que nos espera para melhor lá na frente. Então, quando a exortação do Velho Testamento, no Decálogo, nos convida à honra e estabelece como mecanismo de volta essa terra do Senhor, é uma condição melhor de vida. Ou seja, se você amar o seu pai e a sua mãe, você terá como feedback, como retroalimentação para a tua própria atitude, um ecossistema melhor dentro do ambiente onde você se movimenta na vida. E aqui é essa ideia da terra prometida. E assim, o Evangelho termina, né, fazendo o entendimento pleno desse conceito, quando ele vai dizer assim, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Então aqui, na verdade, essa terra prometida, a gente pode entender à luz da doutrina espírita como sendo o mundo espiritual, a vida espiritual. A terra prometida é a terra do espírito, é a erraticidade, é esse mundo primordial, esse mundo primeiro. Algumas pessoas produzem uma certa implicância com o mundo primitivo, né? E primitivo não é sinônimo de grotesco. Em antropologia, a gente aprende que primitivo é o que vem primeiro. Então, o mundo espiritual é o mundo primeiro, é o mundo de onde viemos e ao mundo para onde voltaremos. Quando regressarmos ao mundo espiritual, que a comunidade espiritista chama, né, de erraticidade, pátria espiritual, o adjetivo que você queira dar, essa condição nossa no mundo espiritual será melhormente resolvida quando nós tivermos plantado no seio do nosso ambiente doméstico essas relações familiares mais consistentes. Porque de que vale salvar ao mundo e perder-se a si mesmo? A tese é de Jesus. O que é que significa isso? É acender a luz no local onde nós precisamos nos iluminar, né? Floresça onde Deus te plantou. Ou seja, viva dentro do ambiente familiar que você foi convidado a viver. Cada um de nós conhece a dor e a delícia de ser o que é, não é verdade? Dentro desse mecanismo, a gente consegue, nessa reflexão, entender o que devemos buscar de nós mesmos para que efetivamente construamos todo o volume de amor, de caridade que a gente entende que Deus espera de nós. Se a gente imagina que caridade é dar coisas, nós em doutrina espírita aprendemos, por exemplo, que há os mundos primitivos, a condição do planeta Terra atualmente, que ela já está se distanciando, mas ainda está, que é o mundo de provas e expiações, para onde estamos indo, que é o mundo de regeneração. Depois nós temos os mundos ditosos, os mundos celestes, os mundos angelicais. Vamos imaginar esses mundos aonde ali vivem os espíritos puros, perfeitos, questões 112 e 113 do Livro dos Espíritos. Ali certamente não há miséria. Então, se a gente associar a caridade a dar coisas, portanto, ao movimento voltado, né, pela circunspecção da miséria, se nós imaginarmos e associarmos a caridade à miséria, nos mundos superiores não existiria caridade, por exemplo, porque ali não há miséria, quando na verdade é o contrário. Ali é onde a caridade mais se manifesta. Porque a caridade é algo intangível. É aquilo que na filosofia de Platão a gente vai entender como sendo algo imaterial, aquilo é imponderável, você não pondera a caridade. E é curioso, porque esse é um movimento onde a gente consegue efetivamente espargir, multiplicar. Vamos imaginar que nós estejamos num salão
e segurando uma fatia de bolo. E se a gente resolve dar um pedaço do nosso bolo para todo mundo que está ali naquele salão, dependendo da quantidade e do tamanho do pedaço, né, que a pessoa vai tirar da nossa fatia, veja, não é o bolo inteiro, é uma fatia. Então, se eu tiro um pedaço da fatia, que já é um pedaço da torta inteira, eu vou distribuindo, chega uma hora que não acaba, acabou o bolo, eu não tenho mais nem para mim. Então, as coisas materiais, elas são assim, elas são voláteis, elas são finitas, elas são perecíveis. Mas o conhecimento, o sentimento do bem, tudo aquilo a gente distribui de uma forma que a gente multiplica. Conhecimento você não divide com ninguém, nós multiplicamos com as pessoas. Então, os valores morais, eles são multiplicados. E essa multiplicação nasce diametralmente dentro das relações familiares. Bom, era esse o recado que nós gostaríamos de deixar com todos vocês, com o Grupo Espírita André Luiz. Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso afago a esta instituição que muito tem espargido luz para o Brasil e agora para o mundo, através das lives. Como de costume, é uma atividade doutrinária da Casa Espírita, nós vamos encerrar o nosso encontro de hoje com uma singela oração. Amigo de todos os instantes, Rabi da Galileia, pastor de nossas almas, aqui estamos nós, bebendo dos teus ensinamentos. Ainda somos capazes de ouvir o rastejar de tuas sandálias na terra árida das nossas possibilidades primeiras. Como ovelhas, infantis espiritualmente, algo assustados, nós escutamos o barulho de teu cajado fincando no solo, o arrastar de tuas sandálias, a musicalidade do vento que, roçando nas tuas vestes, desenha uma sonoridade cuja acústica de nossas almas percebe como um cântico de paz. A tua imagem, à frente, desenhando o sol no poente, formando uma enorme silhueta. Dá-nos, na visão augusta e longilínea, que a tua imagem nos proporciona o contorno, o apontamento para o céu. E porque o sol despede-se no dia, desenhando a noite e a madrugada, te observamos agora no firmamento, pela abóboda celeste salpicada de estrelas. E uma delas, a mais fulgurante, és tu, a nossa estrela de primeira grandeza. Vela por nós, Senhor. Dá-nos, nos teus ensinamentos, que tu nos deixaste há 2000 anos e que ecoam ainda nos refolhos, nos escaninhos mais profundos de nossa alma. Dá-nos, Senhor, com eles a condição necessária para que não suportemos exatamente o mundo, mas sim a nós mesmos. Por tudo isso, então, bendizendo o nome de nosso Pai, a consciência cósmica e suprema, te solicitamos ainda que tu permaneças conosco hoje, agora e sempre.